Hoje vamos explorar um dos episódios mais intrigantes e reveladores da história medieval. O momento em que o próprio Papa de Roma voltou o peso da sua autoridade espiritual contra uma criatura do reino animal, desencadeando uma perseguição cujas consequências ecoariam por gerações e talvez tenham contribuído para uma das maiores catástrofes da história europeia. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Era o século XIII, e a Europa respirava sob um céu cruzado por sinos e orações. O mundo inteiro era explicado pela teologia, organizado pela hierarquia eclesiástica e governado por uma certeza absoluta, a de que Deus havia criado o universo com um propósito imutável, e que cabia à Igreja de Roma interpretar, guardar e defender esse propósito em cada geração. Não existia separação nítida entre o sagrado e o profano, entre a natureza e o sobrenatural, entre o que era lei humana e o que era lei divina. Cada fenômeno do mundo natural podia ser lido como uma mensagem de Deus ou como uma armadilha do demônio. A tempestade que destruía a colheita, a epidemia que ceifava crianças, a praga de insetos que devastava os campos. Tudo tinha uma causa espiritual, e tudo requeria uma resposta espiritual. Nesse universo, Roma não era apenas uma cidade entre outras. Era o coração de um continente inteiro, o centro irradiante de uma autoridade que não conhecia fronteiras geográficas nem distinções sociais. Do camponês que arava a terra com mãos calejadas ao rei, que sentava em tronos de pedra ornamentada, todos os seres humanos que viviam sob o céu da cristandade reconheciam em algum grau a autoridade que emanava das basílicas e palácios pontifícios. E o Papa, o vigário de Cristo na terra, era a cúpula desse edifício de poder. Ele era o herdeiro das chaves de Pedro, o único homem cuja palavra podia vincular ou desatar almas para a eternidade. Esse poder não era apenas simbólico, era também político, jurídico e econômico. O papado interferia em guerras, dirimia disputas entre reis, legitimava ou ilegitimava dinastias inteiras. E o instrumento mais temido desse poder era a excomunhão. O ato solene de expulsar alguém da comunidade da igreja, privá-lo dos sacramentos, negar-lhe a sepultura cristã e, na crença que os séculos haviam consolidado, condená-lo a uma existência à margem da graça divina. Reis tremiam diante dessa sentença. Imperadores haviam se humilhado nas portas de castelos para revogá-la. Ela era, naquele tempo e naquele mundo, a arma mais poderosa que existia. Mas o que acontece quando essa arma é levantada não contra um herege, não contra um rei rebelde, não contra um bispo desobediente, mas contra um animal? Para responder a essa pergunta, é preciso mergulhar nas profundezas de um período que ainda nos fascina, intriga e, por vezes, perturba: a Idade Média Europeia. Um período que durou aproximadamente 1000 anos, do colapso do Império Romano do Ocidente, no século V, até o alvorecer do Renascimento, nos séculos XIV e XV. 1000 anos durante os quais a humanidade construiu catedrais góticas que ainda assombram pelo tamanho e pela beleza, desenvolveu a filosofia escolástica como uma das tradições intelectuais mais rigorosas já produzidas, criou sistemas jurídicos de grande complexidade e, ao mesmo tempo, travou cruzadas, perseguiu hereges e, em casos que a história registrou com meticulosa atenção, levou animais a julgamento perante tribunais formais. Não como alegoria, não como farsa, como prática jurídica e eclesiástica real documentada, registrada em atas e crônicas que sobreviveram até os dias de hoje. A história que este documentário conta começa com um personagem específico, em um momento específico: o Papa Gregório IX, um dos pontífices mais poderosos e determinados do século XIII, e ela se desdobra a partir de um documento que ele assinou no ano de 1233, um texto que combinava relatos de horror, teologia sistemática e autoridade papal de uma forma que selaria o destino de uma criatura e possivelmente de milhares de seres humanos, por gerações. Ugolino de Conti nasceu por volta do ano 1145, na pequena cidade de Anagni, na região do Lácio, ao sul de Roma.
Anagni tinha uma tradição de produzir papas e ficaria conhecida, com o tempo, como a Cidade dos Papas. Ugolino cresceu imerso nas ambições e nos rituais da aristocracia eclesiástica, e seu tio era ninguém menos do que o Papa Inocêncio III, um dos pontífices mais poderosos e influentes de toda a história medieval, o homem que havia elevado a autoridade papal a um nível sem precedentes. Crescer sob essa sombra significava absorver desde cedo uma visão muito específica do que era o papado e de que uso deveria ser feito do seu poder. Ugolino estudou em Paris, o maior centro intelectual da Europa de seu tempo, onde a escolástica florescia sob os mestres das escolas catedralícias, e em Bolonha, onde o direito canônico estava sendo sistematizado com uma ambição e um rigor que transformavam a tradição jurídica da Igreja. Ao retornar a Roma como homem formado nessas tradições, iniciou uma ascensão que seria lenta, mas inexorável. Tornou-se cardeal, depois legado papal em diferentes regiões da Europa, representando os interesses de Roma em negociações delicadas com reis, imperadores e bispos. Em cada uma dessas funções, Ugolino demonstrou as qualidades que o definiriam: determinação inabalável, habilidade política, profunda convicção religiosa e uma disposição para usar o poder quando necessário, sem hesitação. Em 1227, já com mais de 80 anos, foi eleito Papa. Assumiu o nome de Gregório IX e tomou posse da cadeira de Pedro com a energia e a determinação de um homem muito mais jovem. Sua longevidade era, para muitos, em si mesma, um sinal da providência divina, como se Deus estivesse preservando aquele homem específico para tarefas que ainda precisavam ser cumpridas. E havia, de fato, muito a fazer. A Europa do início do século XIII era um continente em ebulição. O Império Romano-Germânico, governado pelo brilhante e enigmático Frederico II, representava um contrapoder permanente às ambições papais. Movimentos heréticos floresciam em toda parte, desafiando a autoridade da Igreja com uma variedade de doutrinas alternativas. Os cátaros, que pregavam um dualismo radical entre o bem e o mal e rejeitavam os sacramentos da Igreja, haviam arraigado profundas raízes no sul da França. Os valdenses, que valorizavam a pobreza apostólica e questionavam a autoridade clerical, espalhavam-se pelas regiões da atual Itália e Suíça. E em outros territórios, grupos menos conhecidos, mas igualmente preocupantes para Roma, desenvolviam suas próprias teologias dissidentes. Gregório IX jogou em todas essas frentes simultaneamente. Em 1227, excomungou Frederico II por ter adiado uma cruzada prometida, uma ousadia política que revelava sua disposição para o conflito direto com o poder secular mais poderoso da época. Em 1231, deu o passo que definiria seu legado mais duradouro. Formalizou a Inquisição Papal, criando um sistema organizado e permanente para investigar, julgar e condenar heresias. Antes de Gregório IX, a perseguição a hereges era um processo irregular, frequentemente violento e descoordenado, conduzido por bispos locais com graus variáveis de rigor e justeza. Com a Inquisição Papal, a perseguição ganhou estrutura institucional. Inquisidores profissionais, treinados em direito canônico, percorreriam territórios definidos, seguindo procedimentos padronizados para investigar denúncias de heresia, conduzir julgamentos e aplicar sentenças. Era um sistema que, nas gerações seguintes, se tornaria um dos instrumentos de controle social mais poderosos e temidos que o mundo medieval conheceu. 2 anos depois da formalização da Inquisição, em 1233, um conjunto de relatórios chegou a Roma que exigia resposta imediata. Os relatórios vinham de inquisidores e bispos da região da Renânia, no território que hoje chamamos de Alemanha, e descreviam algo que perturbava profundamente o Papa: a existência de seitas heréticas que praticavam rituais de adoração ao demônio com uma elaboração que parecia sinalizar a presença do próprio Satanás no coração da cristandade. Os textos que chegavam a Roma eram detalhados, vívidos e perturbadores. Descreviam cerimônias de iniciação,
durante as quais os novos membros das seitas eram obrigados a passar por provas que invertiam e profanavam os rituais cristãos. Descreviam banquetes sombrios, adorações a figuras diabólicas e atos que a sensibilidade eclesiástica classificava imediatamente como obra do maligno. A seita em questão ficou conhecida nas fontes da época como luciferana, pois seus membros supostamente acreditavam que Lúcifer havia sido injustamente expulso do céu e que um dia voltaria ao poder. E no centro de muitas dessas descrições, recorrente e sempre presente, aparecia uma figura que captou toda a atenção do Papa. Um gato. Mais especificamente, um gato de tamanho descomunal, às vezes descrito como grande quanto um cão ou mesmo maior, de pelagem escura, que aparecia durante os rituais dos hereges. Os iniciados se curvavam diante dessa criatura, a adoravam, e realizavam diante dela gestos de submissão e reverência que os relatórios identificavam como culto diabólico. O gato negro era, nessas narrativas, a manifestação visível do demônio. Satanás escolhendo a forma de um animal doméstico para se infiltrar sorrateiramente nas casas, nas vidas e nas almas dos cristãos. Para o homem medieval, essas histórias não pertenciam ao domínio da fantasia ou da superstição ingênua. Eram perfeitamente coerentes com um universo mental em que o diabo era um ser real, ativo, constantemente presente no mundo, dotado de poderes que incluíam a capacidade de assumir diferentes formas e de usar criaturas e objetos como instrumentos dos seus planos. O pensamento teológico medieval, de Santo Agostinho a São Tomás de Aquino, havia construído uma elaborada demonologia que definia os poderes, os métodos e os objetivos do inimigo de Deus. Nesse sistema, a ideia de que o demônio pudesse aparecer sob a forma de um gato estava longe de ser absurda. Ela tinha raízes em textos bíblicos, em tratados teológicos e em tradições que se acumulavam havia séculos. A associação entre os gatos e o mal não era, aliás, uma invenção de Gregório IX. Ela tinha raízes que remontavam muito antes do século XIII. Em algumas tradições pagãs da Europa setentrional, os felinos eram associados a divindades e poderes sobrenaturais. Com a expansão do cristianismo pelo continente, esses poderes foram ressignificados. O que havia sido sagrado nas religiões anteriores foi reinterpretado como manifestação do demônio pelo discurso cristão. Gradualmente, ao longo dos séculos de cristianização da Europa, a figura do gato, especialmente a do gato de pelagem negra, foi se carregando de conotações sombrias no imaginário popular. O que Gregório IX fez em 1233 foi pegar esse preconceito difuso, enraizado em séculos de cultura popular e reforçado pelos relatos que chegavam dos inquisidores, e elevá-lo ao nível da política eclesiástica oficial. Ao assinar o documento, que ficaria conhecido pela sua abertura em latim como Vox in Rama, uma voz em rama, ele colocou o peso completo da autoridade papal por trás da identificação do gato negro como instrumento do demônio e sinal inequívoco de heresia. O nome do documento vinha de uma passagem do livro de Jeremias no Antigo Testamento. A expressão evocava o choro de Raquel pelos filhos perdidos, uma metáfora bíblica de lamento e tragédia. No contexto da bula papal, ela sinalizava que o Papa estava ouvindo o clamor de uma igreja que via seus filhos sendo perdidos para a heresia e para o mal, e que chegara o momento de agir com toda a autoridade disponível. O documento era endereçado ao rei Henrique VII da Alemanha e ao arcebispo de Mogúncia, e seu propósito declarado era mobilizar os poderes secular e eclesiástico do Sacro Império Romano para erradicar a heresia que graçava na Renânia. O texto do Vox in Rama descrevia com minúcia perturbadora os rituais que os hereges supostamente praticavam. Segundo o documento, quando alguém era iniciado nessa seita, tinha de beijar um sapo ou um pato como parte das cerimônias de entrada. Durante os banquetes da seita, aparecia um gato de porte extraordinário de pelagem negra que caminhava para trás com a cauda erguida. Os presentes se curvavam diante do animal, beijavam-no e o adoravam como se fosse uma divindade. O documento afirmava ainda que nos rituais dessa seita
Eram apagadas as luzes e praticados atos que a Igreja classificava como crimes contra a moral cristã e contra a lei natural. Era, em suma, um catálogo de horrores projetado para justificar a intervenção mais severa possível das autoridades eclesiásticas e seculares. E no coração de todo esse catálogo, o gato negro aparecia como símbolo central, como o ponto de convergência entre o mal humano e o poder diabólico que o animava. O homem que Gregório IX havia escolhido para conduzir as investigações na Alemanha era Conrado de Marburgo, um personagem que a história registrou com uma mistura de fascínio e horror. Conrado era um pregador e inquisidor que havia se destacado pela sua ferocidade e pelo seu absolutismo moral. Era um homem que via o mundo em termos de branco e preto, de virtude e pecado, de Deus e do demônio. Qualquer nuance, qualquer ambiguidade, qualquer espaço para a dúvida, eram para ele sinais de fraqueza espiritual ou de cumplicidade com o mal. Conrado havia pregado a cruzada. Havia conduzido investigações de heresia com um rigor que muitos de seus contemporâneos consideravam excessivo, e havia construído uma reputação que inspirava tanto respeito quanto terror. Sob sua direção, as investigações na Renânia transformaram-se em um mecanismo de perseguição que se alimentava de si mesmo. Os acusados eram convocados, interrogados e, muitas vezes, condenados com base em confissões produzidas sob pressão intensa. O sistema inquisitorial da época não requeria provas materiais no sentido que o direito moderno exige. A confissão era considerada a rainha das provas, e os inquisidores dispunham de meios eficazes para obtê-la. Vizinhos denunciavam vizinhos. A simples posse de um gato de pelagem escura em casa podia ser suficiente para atrair a atenção indesejada dos investigadores. O terror que Conrado semeou foi tão intenso que acabou por desencadear uma reação. Em julho de 1233, o mesmo ano em que o Vox in Rama foi emitido, o inquisidor foi assassinado durante uma viagem. Seus atacantes eram nobres locais que haviam sido acusados de heresia e que decidiram eliminar o homem que os ameaçava. Sua morte foi violenta e rápida, um fim que seus admiradores lamentaram como martírio e que seus inimigos saudaram como justiça. Mas a morte de Conrado não encerrou o movimento que ele havia ajudado a desencadear. A maquinaria da Inquisição que Gregório IX havia criado era institucional e continuaria a operar independentemente de quem estivesse à sua frente. E a associação entre o gato negro e o demônio, reforçada pela autoridade do Vox in Rama, estava agora gravada no imaginário europeu de uma forma que sobreviveria a gerações de papas e de inquisidores. Nos anos e décadas que se seguiram ao documento de 1233, os gatos, especialmente os de pelagem escura, foram progressivamente transformados em objetos de suspeita, medo e perseguição sistemática. Os historiadores documentam casos de cidades onde gatos eram queimados em praça pública durante festas religiosas, especialmente nas festas de São João Batista, quando a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo sobrenatural era considerada mais permeável. Em algumas regiões da Europa setentrional, havia tradições de jogar gatos de torres como parte de rituais que combinavam elementos pagãos e cristãos. Em outras regiões, os animais eram coletados e queimados em fogueiras coletivas como atos de purificação ritual da comunidade. As populações felinas das cidades e aldeias europeias foram sendo progressivamente reduzidas por uma combinação de perseguição ativa, abandono e eliminação ritual. É impossível quantificar com precisão a dimensão dessa queda, pois não existem censos de animais do período medieval. Mas os historiadores da ecologia histórica concordam que a relação entre a perseguição dos felinos e a proliferação dos ratos merece atenção séria. E aqui, a história toma um giro que pertence tanto à medicina quanto à teologia. Um giro cujas consequências seriam sentidas por toda a Europa no século XIV. Mas antes de chegarmos a esse capítulo sombrio, é necessário explorar um outro aspecto desta história que é igualmente fascinante e igualmente revelador do universo mental medieval: o fenômeno extraordinário dos julgamentos de animais. Porque o Vox in Rama
e a perseguição dos gatos eram parte de um quadro muito mais amplo. Na Europa medieval, animais de todos os tipos eram regularmente submetidos a julgamentos formais, não como metáfora, não como encenação teatral, mas como procedimentos jurídicos reais, com advogados, testemunhas, deliberações e sentenças. Essa prática, que hoje nos parece desconcertante, era considerada completamente normal e juridicamente legítima no contexto da lei medieval. Para compreender como isso era possível, é preciso entender o sistema filosófico e teológico que sustentava a visão medieval do mundo. No centro desse sistema estava o conceito que os escolásticos chamavam de grande cadeia do ser, uma hierarquia cósmica que organizava toda a criação em uma sequência que ia de Deus, no topo, passando pelos anjos, pelos seres humanos, pelos animais, pelas plantas e pelos minerais. Cada elemento dessa cadeia tinha um lugar, uma função e uma dignidade própria determinados por Deus no momento da criação. Os animais situados abaixo dos seres humanos nessa hierarquia deviam obediência e sujeição à autoridade humana. Quando um animal transgredia essa ordem, não estava apenas causando um dano material, estava subvertendo a ordem divina que Deus havia estabelecido. E quando a ordem divina era subvertida, ela precisava ser restaurada. Era esse o papel do direito, tanto civil quanto eclesiástico. Os julgamentos de animais na Idade Média dividiam-se em dois tipos principais. O primeiro era o julgamento secular, conduzido por tribunais civis, geralmente envolvendo animais domésticos acusados de crimes contra pessoas. O segundo era o julgamento eclesiástico, conduzido pela Igreja, geralmente envolvendo pragas de animais selvagens ou insetos acusados de destruir colheitas e causar sofrimento coletivo às comunidades. No âmbito dos julgamentos seculares, os sujeitos mais frequentes eram os porcos. Na Europa medieval, esses animais viviam em uma proximidade incomum com os seres humanos. Vagavam pelas ruas das aldeias e das cidades, frequentemente soltos, procurando alimento onde podiam encontrá-lo. Essa proximidade criava riscos reais. Os porcos são animais de porte considerável, com mandíbulas poderosas, e ataques a crianças pequenas eram uma ocorrência trágica nas aldeias do período. Quando isso acontecia, a resposta do sistema jurídico medieval não era apenas a eliminação do animal, era o julgamento formal, com todas as formalidades que a lei exigia para qualquer réu. Um dos casos mais documentados e mais citados pelos historiadores é o que ocorreu em Falaise, na Normandia, no outono de 1386. Uma porca havia atacado e matado um bebê, um crime que a lei medieval classificava como homicídio, independentemente do fato de o agente ser um animal. O animal foi preso e conduzido às autoridades locais. Foi formalmente acusado, submetido a julgamento e condenado à morte. O que distingue o caso de Falaise, porém, não é apenas a sentença, é o ritual que a acompanhou. A porca foi vestida com roupas humanas. Colocaram nela uma veste, como se fosse uma criminosa humana. E assim vestida foi levada à praça pública e executada por enforcamento, da mesma forma que seria executado um criminoso condenado por homicídio. Esse ritual não era crueldade arbitrária. Era um ato simbólico profundamente significativo dentro do sistema de valores medieval. O animal que havia transgredido a fronteira entre o mundo animal e o mundo humano seria punido nos termos do mundo humano. A comunidade precisava ver a justiça ser feita de forma visível e ritualizada para que a ordem perturbada fosse restaurada. Em 1457, na localidade de Savigny, uma porca foi condenada à morte por haver matado um menino de 5 anos. Os filhotes da porca, que haviam sido encontrados com marcas de sangue nos focinhos, foram inicialmente indiciados junto com a mãe, mas o tribunal acabou por absolvê-los, aceitando o argumento de que eram demasiado jovens para ter agido com deliberação e que haviam sido influenciados pelo mau exemplo da mãe. Esse detalhe revela algo profundamente significativo. O tribunal não estava apenas encenando uma comédia de costumes, estava aplicando princípios jurídicos reais, como a atenuação da responsabilidade pela idade
e pelo contexto, a réus que eram, na prática, animais. O sistema levava a si mesmo absolutamente a sério. E os animais tinham advogados. Em muitos desses julgamentos, especialmente nos eclesiásticos, um defensor era formalmente nomeado para representar os interesses dos réus animais perante o tribunal. O advogado de um porco ou de um enxame de gafanhotos não era uma curiosidade folclórica. Era um oficial jurídico que exercia sua função com seriedade profissional, argumentando em defesa de seus clientes, citando textos do direito canônico e invocando precedentes. O caso mais famoso de advogado de animais é o de Barthélemy de Chassaneuse, um jovem jurista da Borgonha que, no ano de 1522, foi chamado a representar os ratos da região de Autun. Os ratos haviam devastado as colheitas de cevada da região com uma eficiência que deixava as comunidades locais em grave escassez alimentar. As autoridades eclesiásticas decidiram convocar os ratos a comparecer perante o tribunal para responder pelas suas ações. Barthélemy de Chassaneuse foi nomeado para defendê-los. Esse jovem, décadas depois, viria a se tornar um dos mais respeitados juristas franceses de seu tempo, presidente do Parlamento de Provence e autor de tratados jurídicos estudados durante gerações. Mas naquele momento, era um jovem advogado diante de uma tarefa aparentemente impossível: defender réus que não tinham como comparecer a lugar nenhum. Quando os ratos falharam em comparecer na data marcada, o tribunal pediu ao advogado que explicasse a ausência dos seus clientes. Chassaneuse respondeu com um argumento que demonstrava não apenas criatividade, mas também sólida formação em direito processual. A convocação havia sido irregular. Para ser válida, argumentou ele, precisaria ter sido lida em todas as igrejas da região, de forma que todos os ratos pudessem ter ciência da sua obrigação de comparecer. O tribunal considerou o argumento e ordenou que a convocação fosse repetida de forma mais abrangente. Na segunda data marcada, os ratos novamente falharam em aparecer. Chassaneuse voltou ao tribunal com um segundo argumento. Seus clientes tinham direito a tempo suficiente para preparar a viagem, e o percurso era perigoso, porque os ratos corriam o risco de ser atacados por gatos no caminho. Antes de comparecer, precisavam ter garantia de salvo-conduto. O tribunal discutiu seriamente esse argumento e concedeu nova prorrogação. O caso prolongou-se sem que uma condenação formal fosse proferida, o que era provavelmente exatamente o que Chassaneuse havia planejado desde o início: criar condições processuais que impedissem a conclusão do julgamento. O que o caso dos ratos de Autun revela é a seriedade com que o sistema jurídico medieval tratava esses procedimentos, a tal ponto que um tribunal passou meses deliberando sobre os direitos processuais de roedores. Chassaneuse tornou-se famoso por essa defesa improvável, e os argumentos que ele desenvolveu naquele processo foram posteriormente publicados em um tratado jurídico que circulou amplamente entre os eruditos europeus do século XVI. O jovem defensor dos ratos transformou sua aventura jurídica em um documento doutrinário que contribuiu para o desenvolvimento do direito processual europeu. Os insetos, por sua vez, eram os réus mais frequentes dos tribunais eclesiásticos. Ao longo dos séculos XIV, XV e XVI, pragas de lagartas, gafanhotos, gorgulhos, lesmas e uma variedade de outros insetos foram regularmente submetidas a procedimentos de excomunhão e condenação por parte de autoridades eclesiásticas em toda a Europa. Em 1476, na cidade de Berna, na Suíça, uma praga de lesmas e lagartas que estava destruindo os campos da região foi formalmente excomungada pelo bispo local após um procedimento eclesiástico que incluiu convocação, deliberação e sentença. Em Valence, no sul da França, uma praga de gorgulhos que atacava os vinhedos foi levada a julgamento em 1587, em um processo que durou vários meses e que terminou com uma sentença que, graças a um argumento engenhoso de seu defensor, deu aos insetos um território alternativo onde poderiam habitar sem causar dano às plantações humanas. A excomunhão de animais pode parecer paradoxal, dado que os animais não são membros batizados da comunidade cristã e, portanto, não deveriam ser passíveis de excomunhão no sentido estrito do termo.
Os teólogos e juristas medievais estavam conscientes dessa dificuldade e desenvolveram argumentos para resolvê-la. Um dos mais comuns era que a Igreja exercia autoridade sobre toda a criação de Deus, não apenas sobre os seres humanos batizados. Ao excomungá-los, a Igreja retirava formalmente sua proteção espiritual das criaturas em questão e as entregava às consequências de suas transgressões. Outro argumento era de caráter mais instrumental. A excomunhão era acompanhada de orações, procissões e atos coletivos de penitência da comunidade, e o julgamento eclesiástico do animal funcionava como um ritual de purificação coletiva. O sistema filosófico que sustentava todas essas práticas tinha raízes profundas na tradição intelectual cristã. Santo Agostinho, no século V, havia desenvolvido uma teologia da criação que situava cada ser vivo dentro de um plano divino. São Tomás de Aquino, contemporâneo exato de Gregório IX no século XIII, havia elaborado uma síntese filosófica de grande profundidade que articulava a tradição aristotélica com a teologia cristã para criar uma visão do mundo em que cada elemento da natureza tinha seu lugar, sua função e seu valor dentro da ordem divina. Para Tomás, os animais eram criaturas que agiam por instinto, não por deliberação moral. Mas essa irracionalidade não os colocava fora do alcance da lei, porque a lei não era apenas uma convenção humana, era reflexo da lei natural, que por sua vez era reflexo da lei divina que ordenava o universo. Alguns juristas medievais argumentavam que os animais podiam ser instrumentos do demônio, e que a punição era dirigida não tanto ao animal quanto ao poder maligno que o animava. Outros argumentavam que a punição tinha uma função exemplar para a comunidade humana. O animal era punido não porque compreendesse a pena, mas para que os humanos vissem que nenhuma transgressão da ordem divina ficava sem resposta. Essa segunda linha de raciocínio sugere que os julgamentos de animais tinham tanto a ver com a comunidade humana quanto com os réus animais em si. Eram rituais de reafirmação da ordem moral, encenações públicas da justiça que funcionavam como mecanismos de coesão social. Quando uma comunidade se reunia para assistir ao julgamento de um porco ou para ouvir a excomunhão de um enxame de gafanhotos, estava participando de um ritual coletivo que reafirmava seus valores, sua crença na ordem divina e sua confiança nas instituições que a representavam. Voltemos agora ao fio que liga todas essas histórias ao seu ponto mais sombrio: a perseguição dos gatos e o documento que o Papa Gregório IX assinou em 1233, e as consequências que se acumularam ao longo de um século inteiro. Após a morte de Conrado de Marburgo, as investigações sobre o luciferianismo na Alemanha continuaram, mas com menor intensidade. O próprio Gregório IX enfrentou outras crises, e sua relação permanentemente conflituosa com o imperador Frederico II consumia grande parte da sua energia diplomática. O Papa morreu em 1241, sem ter visto a resolução de muitas das batalhas que havia iniciado. Mas o documento que havia assinado continuou a produzir efeitos por muito tempo depois da sua morte. O Vox in Rama não era uma lei temporária. Era uma declaração papal que carregava a autoridade de Roma e que podia ser invocada, citada e aplicada por séculos. A associação entre o gato negro e o diabo, reforçada pela autoridade pontifícia, tornou-se parte do imaginário europeu de uma forma que persistiu muito além do pontificado de Gregório IX. Grupos heréticos como os cátaros e os valdenses eram frequentemente acusados de rituais envolvendo gatos, independentemente de qualquer evidência concreta. A acusação havia se tornado um template, uma forma padrão de demonizar o inimigo. E enquanto isso acontecia nas câmaras dos inquisidores e nos documentos eclesiásticos, nas ruas e vielas das cidades europeias, os gatos continuavam a ser perseguidos e eliminados. As populações felinas das cidades medievais sofreram uma redução que os historiadores avaliam com cautela, mas que era real. E com menos gatos, os ratos prosperavam. Com mais ratos, as pulgas que viviam neles prosperavam também. E foi exatamente nesse ambiente que chegou, no verão de 1347, a Morte Negra.
Navios genoveses ancoram nos portos da Sicília, trazendo uma carga que não estava em nenhum manifesto. A Yersinia pestis, a bactéria que causa a peste negra, havia percorrido a Ásia Central e o Oriente Médio com uma voracidade devastadora, e agora se espalhava pelo continente europeu com uma velocidade e uma brutalidade que paralisava as populações. A doença se manifestava de formas diferentes: a forma bubônica, a forma pneumônica, a forma septicêmica, o bubão que inchava nas axilas e nas virilhas, a tosse de sangue, a decomposição acelerada. E o ritmo com que chegava. Cidades que em uma semana estavam em plena vida, 2 semanas depois estavam cobertas de mortos. Os historiadores estimam que entre 30% e 50% da população europeia sucumbiu à peste negra em seu primeiro surto, entre 1347 e 1352. Em algumas regiões, a mortalidade foi ainda maior. Aldeias inteiras foram completamente abandonadas. As estruturas sociais, econômicas e religiosas da Europa foram profundamente abaladas em um período de tempo extraordinariamente curto. A Yersinia pestis se espalhava primariamente através das pulgas do rato negro, Rattus rattus, um animal que havia prosperado nas cidades medievais europeias, com seus celeiros cheios de grão e suas ruas estreitas. As pulgas infectadas deixavam o rato quando ele morria e buscavam novos hospedeiros, incluindo os seres humanos que viviam em proximidade com os roedores. E aqui, a história retorna ao gato preto e ao Vox in Rama, de uma forma que os historiadores contemporâneos analisam com cautela, mas com seriedade crescente. A pergunta que os pesquisadores colocam é esta: existe uma relação causal entre a perseguição dos gatos, que se seguiu ao documento de Gregório IX, e a devastação causada pela peste negra? A resposta honesta é: possivelmente, pelo menos em parte, e com muitas ressalvas. A relação entre a presença de gatos e o controle das populações de ratos é bem estabelecida pela biologia e pela ecologia. Se as populações de gatos nas cidades europeias foram sistematicamente reduzidas ao longo de mais de um século de perseguição, então as populações de ratos teriam crescido sem esse controle natural. Mas a peste negra foi um fenômeno extraordinariamente multifatorial. Fatores climáticos, fatores demográficos, a virulência da cepa específica de Yersinia pestis que chegou à Europa naquele momento. Todos esses elementos contribuíram para a catástrofe. Atribuir a devastação da peste negra exclusivamente à perseguição dos gatos seria uma simplificação que a evidência histórica não suporta. O que a evidência histórica suporta é uma afirmação mais modesta, mas ainda assim perturbadora, que a perseguição sistemática de gatos, legitimada pela autoridade papal e sustentada por décadas de cultura do medo, privou as cidades europeias de um controlador natural das populações de ratos, em um momento em que esse controle poderia ter feito diferença. E essa privação pode ter contribuído, em algum grau, para as condições que permitiram à peste negra se espalhar com a devastação que a história registrou. A ironia é quase insuportável. O Papa Gregório IX havia perseguido o gato como instrumento do demônio, mas ao fazê-lo, pode ter contribuído para criar as condições que permitiram que a morte chegasse à Europa em uma escala que parecia, para os sobreviventes, literalmente apocalíptica. Essa dimensão da história nos obriga a refletir sobre uma questão que transcende o período medieval. Como é que o poder, exercido com convicção e com a melhor das intenções, pode produzir consequências que ninguém desejou e ninguém antecipou? Gregório IX não era um homem cruel no sentido que a palavra tem para nós. Era um homem profundamente formado na tradição intelectual do seu tempo, convicto de estar servindo a Deus e protegendo a humanidade contra o que percebia como uma ameaça existencial. Quando assinou o Vox in Rama, estava agindo dentro dos parâmetros que o seu sistema de valores definia como corretos e urgentes, mas os efeitos das suas ações escaparam completamente a esses parâmetros, porque o mundo é mais complexo do que qualquer sistema de valores consegue capturar na sua totalidade. Porque a natureza obedece às suas próprias leis, independentemente das leis que os humanos criam para interpretá-la. Os julgamentos de animais continuaram na Europa por séculos
após o pontificado de Gregório IX. O último julgamento documentado de um animal na Europa data de 1906, quando um cão foi julgado por cumplicidade em assassinato na Suíça. Mais de 5 séculos separam esse julgamento do caso de Falaise, de 1386. 5 séculos durante os quais a prática foi lentamente se tornando cada vez mais rara, cada vez mais marginal, até desaparecer completamente do horizonte jurídico. Com o advento do Renascimento, da Reforma Protestante e mais tarde do Iluminismo, a visão de mundo que sustentava essas práticas começou a se fragmentar. A filosofia natural, predecessora do que hoje chamamos de ciência, começou a oferecer explicações alternativas para os fenômenos que antes eram interpretados em termos puramente teológicos. A praga de insetos passou a ser compreendida como um fenômeno biológico sujeito às leis da natureza, e não como obra do demônio. A ideia de que um tribunal poderia julgar um gafanhão foi perdendo progressivamente sua coerência dentro do sistema intelectual dominante. A mudança não foi abrupta. Durante séculos, o pensamento científico emergente e o pensamento teológico tradicional coexistiram em tensão, cada um reivindicando para si a interpretação dos fenômenos naturais. Houve juristas que, já no século XVI, expressavam dúvidas sobre a legitimidade jurídica dos julgamentos de animais, questionando se era possível responsabilizar moralmente criaturas desprovidas de razão e de livre arbítrio. E houve teólogos que, ao mesmo tempo, defendiam a continuidade das práticas com argumentos que misturavam tradição, autoridade patrística e raciocínio escolástico. Essa tensão entre a velha certeza e a nova dúvida é ela própria uma das histórias mais fascinantes do período de transição entre a Idade Média e a modernidade. O medo do gato negro, porém, sobreviveu à queda do sistema teológico que o havia criado. Transformado em superstição popular, esvaziado do seu conteúdo teológico original, ele persistiu nas culturas europeias e americanas muito além da Idade Média. Em muitas sociedades ocidentais, a ideia de que um gato preto cruzando o caminho traz má sorte é ainda amplamente conhecida, um eco remoto e desbotado do Vox in Rama e da campanha de Gregório IX, que séculos depois continua a existir como fragmento de memória cultural sem mais lembrar as suas origens. Do ponto de vista histórico e jurídico, os julgamentos de animais são hoje estudados como janelas privilegiadas para o universo mental e social da Idade Média. Eles revelam como a sociedade medieval entendia a relação entre os humanos e a natureza, entre a lei e a ordem divina, entre o poder institucional e a realidade cotidiana das comunidades. São documentos de uma época em que as fronteiras entre o natural e o sobrenatural, entre o legal e o teológico, eram muito mais permeáveis do que na modernidade. Os homens e mulheres que assistiam ao julgamento de um porco em Falaise, que ouviam a excomunhão dos gorgulhos nos vinhedos, que cometiam ao fogo gatos negros nas praças das cidades europeias, não eram necessariamente pessoas cruéis ou desprovidas de inteligência. Eram pessoas formadas em um sistema de crenças que explicava o mundo de uma forma específica e que agiam de acordo com essas crenças com a mesma convicção com que nós agimos de acordo com as nossas. A diferença é que nós temos o privilégio de olhar para trás e reconhecer onde eles erraram. O que não nos garante, é claro, que gerações futuras não olharão para o nosso tempo com o mesmo desconforto reflexivo. Essa talvez seja a lição mais duradoura que podemos extrair da história de Gregório IX, do Vox in Rama e dos julgamentos de animais da Idade Média. Não é uma lição sobre a irracionalidade medieval ou a superstição religiosa enquanto fenômeno exclusivo de um tempo passado. É uma lição sobre a natureza humana, sobre a relação entre poder e conhecimento, entre fé e consequência, entre a intenção de fazer o bem e o risco de causar mal. É uma lição sobre como a certeza, quando não temperada pela humildade e pela abertura à dúvida, pode se tornar o instrumento de danos que ninguém planejou. O Papa que assinou o documento condenando o gato negro morreu em 1241, mais de um século antes de a morte negra chegar à Europa. Ele nunca viu as consequências mais amplas do que havia posto em movimento.
Os inquisidores que percorreram a Renânia em nome da fé, os tribunais que vestiram porcas com roupas humanas antes de enforcá-las, os bispos que excomunharam pragas de insetos com a solenidade de um ritual eclesiástico, todos agiram dentro de um sistema que lhes parecia completamente coerente, completamente justificado, completamente necessário. E é isso talvez o que torna essa história tão duradouramente perturbadora. Não o absurdo dos julgamentos de animais em si, mas a seriedade com que foram conduzidos, a meticulosidade dos registros, a sofisticação dos argumentos jurídicos, a sinceridade da fé que os motivava. Porque se esses homens, com toda a sua inteligência e toda a sua convicção, puderam errar tão profundamente em julgamentos que custaram vidas, então a questão que permanece, silenciosa e inescapável, é: onde estamos nós errando agora, com igual sinceridade e igual convicção? Essa é a pergunta que a história, em sua generosidade severa, nos deixa sem resposta. E é exatamente por isso que continuar a contá-la importa. Se a jornada por este capítulo fascinante e sombrio da história humana despertou em você a curiosidade que nos move a construir estas narrativas, então a próxima história já está esperando por você neste canal. Inscreva-se agora para que cada nova viagem ao passado chegue diretamente até você sem que precise procurá-la. Deixe nos comentários o que mais te impactou nesta narrativa. Foi a condenação papal de um animal? Foi a sofisticação inesperada dos tribunais medievais? Foi o advogado dos ratos? Foi a ironia trágica entre a perseguição dos gatos e a chegada da morte negra? Curta este vídeo para ajudar outras pessoas a encontrarem essas histórias. E se alguém ao seu redor se fascinaria com este universo, compartilhe com ela. Porque a história, como aprendemos hoje, tem o seu próprio e persistente jeito de se espalhar, e quando é boa, devemos deixá-la.